Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá. No programa dessa semana, você vai acompanhar conosco o curso que o Instituto Brasil Verdade realizou na Câmara de Vereadores aqui de Guarujá, com o tema De Olho no Legislativo. É um curso ministrado pelo doutor em Ciências Políticas Humberto Dantas, também o doutor Roberto Lamari, que prestigiaram a cidade de Guarujá, vieram até aqui para dar esse curso para as pessoas que têm interesse de acompanhar a Câmara de Vereadores. O curso foi realizado sábado passado na própria Câmara de Vereadores e você vai acompanhar com a gente agora no programa Ambiente Social. Dá uma olhada. Ou seja, no Brasil, a sensação que nós temos, em outros países não é diferente, mas aqui a gente tem isso muito forte, a gente tem a sensação que inverte uma lógica de um princípio da psicologia que diz que o todo é maior que a soma das partes. A sensação que nós temos no Brasil, nos parlamentos brasileiros, é que as partes se julgam maiores do que o todo. O parlamento está acabando, está se dissolvendo em crise, o cara está dizendo, não, mas o meu mandato, mas no meu gabinete, mas eu abri mão da verba, não sei das quantas, mas eu não quis tal coisa. Amigo, tu é parte. Tu é parte. Não tenta se colocar em cima da parte, porque em cima da parte tu não sobrevive. Tu não leva o navio nas costas. Então esquece dessa historinha. Ou o todo funciona, ou as partes envolvidas nesse todo afundam junto. Essa é a descrença da classe política brasileira. E aí o sujeito vai pedir voto e vai dizer, o que é benefício? Você ganha toda hora por aí, agora eu não vou poder ganhar alguma coisa? Então tem gente que pede voto e ouve isso. O pior é que tem gente que pede voto, ouve isso e diz, não, então pera lá, eu vou dar, mas depois lá na frente eu vou ser correto. Mas é que eu sei que eleição é uma coisa, governo é outra. Essa democracia está doente, cara. Essa democracia está adoecida. Se eleição é uma coisa diferente daquilo que você tem para você chegar ao poder, a democracia está doente. Não tem jeito, não tem para onde correr. É fato. E aí a gente quer falar em controle social. Que controle social? Quem vem a essa casa? Agora, claro que existem pessoas dispostas a fazerem isso. Muitas pessoas estão dispostas para fazer esse tipo de atitude, para tomar esse tipo de atitude, de olhar, de aproximar, de entender. Aí vem o segundo problema. Como isso aqui funciona? Né? É difícil entender a lógica do funcionamento disso aqui, porque em momento nenhum isso nos foi explicado. O que é um projeto de lei ordinária, o que é suspender sessão, o que é isso, o que é aquilo, o que é uma comissão temática, o que é uma comissão de inquérito, o que é uma frente parlamentar, o que é isso, o que é aquilo, etc, etc, etc. É difícil entender isso. Mas também é difícil entender uma série de coisas, e nós começamos a construir essa lógica do controle social de uma maneira muito interessante. A despeito das leis que falam especificamente do controle social, eu acho que vale a pena a gente olhar para algumas coisas um pouco anteriores a isso. A primeira delas é a seguinte. A briga não foi pequena. A tal Constituição Cidadã, Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, por duas razões principais. A primeira delas, porque garantiu os conjuntos de direitos necessários para a consolidação da cidadania de maneira clara e de maneira uniforme ou de maneira ampla, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Além disso, essa Constituição foi construída com base em princípios muito amplos de participação da sociedade. A história do processo constituinte brasileiro, que é raramente contada nas escolas, que é pouco contada nas escolas, que é pouco dita, consolidada, construída e mostrada, foi um processo muito interessante. O processo constituinte contou com um negócio chamado SAIC, chamava Sistema de Apoio Informático ao Constituinte, isso na década de 80, quando ninguém quase tinha um computador em casa. Né? Hoje as pessoas levam um computador no bolso, o celular é um computador. Né? As pessoas conseguem fazer um trabalho. Vai dar um pouco de trabalho, é meio chato ficar apertando aquele botãozinho pequenininho, mas as pessoas conseguem resolver grandes problemas dessa tranqueira. A gente está no meados da década de 80 em que isso não existia. As pessoas sequer tinham computadores em casa, os escritórios sequer tinham computadores, a gente ainda estava na era da máquina de escrever. Na era da máquina de escrever eletrônica, você digitava um contrato e armazenava numa memória ridiculamente pequena, e depois chamava o escritório inteiro para ver a máquina nova bater o contrato sozinho. Né? As pessoas ficarem completamente alucinadas. Aí apertava lá, Memo 1. Memo 1 é memória 1. Tem contido aquele contrato, a gente sempre tem que bater com aquela outra empresa, aquele cliente. São 10 contratos essa semana, olha que legal, Memo 1, pá, bate o
nossa, bicho, agora resolveu tudo. Eu estou nesse momento da história. Eu estou lá atrás da história. Não é tão atrás assim também. Faz coisa de 30 anos, menos de 30 anos. Então estamos lá atrás. Sistema de apoio informático constituinte. Globo, Correios, Senado Federal, distribuindo formulário para o Brasil. Formuláriozinho fechadinho, assim, 4 páginas. Explicava o que era constituinte, abria. Tinha uma ficha para o cara se apresentar ali, dizer quem ele era, homem, mulher, de onde era, estado, tal, não sei o que, né? Tinha linhas em branco. Dê sua ideia sobre a constituinte. Fechava, tinha um negócio de porte pago, Correio, Globo, tal, não sei o que. Você botava umas caixinhas amarelas, que hoje você nem encontra mais, por aí, mas você enfiava isso no Correio e o negócio ia para o Senado. 73 mil cartas. Em termos percentuais da população, 0. Em termos de volume, muito razoável. Muito razoável. Está tudo documentado na Biblioteca do Senado. Tudo. Você vai lá, você vê todas as cartas, tudo. Você vê coisas que foram parar em escolas de ensino infantil, né, de educação infantil, então você vê lá a casinha, o solzinho, a nuvenzinha e a chaminézinha com a fumacinha, e aí você chama um psicólogo para interpretar aquilo, um pedagogo para interpretar aquilo, o cara vai dizer que o sonho da criança é a habitação é um direito de todos os deveres do Estado, assim, qualquer coisa desse tipo, e você vê coisas muito consistentes, né? Coisas de sindicatos falando sobre direitos trabalhistas, coisas as mais diferentes possíveis. Então tem lá 72.950 cartinhas enviadas para o Senado de brasileiros pensando o que seria esse processo. Isso ninguém conta para ninguém. Reuniões temáticas para a construção do processo constituinte. Então, tinha plenário rolando. Alucinadamente, deputado dando ideia, falando, etc, blá, blá, etc. E, paralelamente, reuniões temáticas, 400 reuniões temáticas em Brasília, algumas em alguns estados, etc, mas a grande maioria em Brasília. Aí você vai dizer, pô, tá vendo? Eu não consegui ir lá. Mas o estímulo era para que a organização da qual você faz parte fosse lá. Pô, mas eu não faço parte de nenhuma organização. Aqui, ó. Não tem dança. Que escola estimula o seu aluno? E olha que já faz 22 anos. Estimula o seu aluno desde cedo a ter, a comprar, a adquirir, a pensar, a olhar para uma causa. Como o senhor, por exemplo, falou ali do parque, de ter um jardim botânico, etc. Isso é o quê? Isso é uma causa. Por que essa? Ora, porque é que te encanta. A minha está aqui, ó. A minha é aprimorar a democracia. A sua é aprimorar as questões relacionadas ao meio ambiente, ao lazer do cidadão, à cultura, à prática de esportes, etc. São causas. Foi na escola que você aprendeu isso? Não foi na escola que eu aprendi isso. Nós não somos estimulados a termos, desde o início das nossas vidas, uma causa. A gente vai ter causa depois de velho, que é uma coisa ridícula. Aprender a olhar para a sociedade que nós vivemos, já maduro. Isso é muito ruim. Nós não somos estimulados. A gente não compra a causa. A gente não traz uma causa para a nossa vida. Mas vamos voltar lá atrás. 400 reuniões temáticas, mais de 2.400 sugestões, todas sistematizadas. Bom, vamos parar para pensar. 73 mil ideias em carta, mais de 2.400 sugestões vindas de mais de 400 reuniões, o trabalho do plenário. Imagina, e nada de informática. Imagina a tranqueiragem que você tinha para ver. E tinha lá atrás, antes de tudo isso, um negócio chamado Comissão Afonso Arinos, que era um grupo de notáveis que resolveram pensar o Brasil e oferecer esse trabalho oficialmente para o poder público. Então, olha a imensidão disso. Olha a tralha que era isso. E as pessoas começaram a olhar para esse negócio e falar, pô, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Trabalho interno. Constituição, a Assembleia Constituinte fechou a porta e começou a pensar no Brasil. Desenhar o Brasil. Ah, desenhou errado. Pô, mas é claro que tem erro, é óbvio que tem problema. Mas vamos pensar na parte positiva dessa história. Desenhou. Depois de alguns meses, voltou para a sociedade e disse, ó, o que a gente conseguiu tirar de tudo aquilo que a gente fez, tá? E é interessantíssimo ver a força disso. Por exemplo, pensa o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA
na visão pura dos deputados, quando você lê as notas taquigráficas das falas dos deputados falando a respeito do que deveria ser o direito das crianças e dos adolescentes desse país, é a antítese do razoável. É a coisa mais carcomida e antiga que existe. Você não vê, não enxerga a criança e adolescente como agentes específicos de direitos, mas como agentes da exceção. Então, se fizer isso, tem isso. Se fizer isso, tem isso. Cara, não é ser. Ele não é um ser, ele é um ser. Ele existe, ele está aqui. Ele tem direito aqui. Ele não passa a ter direito se ele passar daqui. Ele tem direito enquanto cidadão, enquanto sujeito. De fato. E de direito. E aí, os caras tudo para lá. Foi a sociedade que organizou. O SUS, Sistema Único de Saúde, que coloca na Constituição Brasileira, no artigo 196, a frase: saúde é direito de todos e dever do Estado, é construído por um movimento da sociedade. Movimentos médicos sanitaristas. Desde a década de 70 brigando por isso. Brigando. Então tá bom. Chegou lá. Anteprojeto constitucional. Não é anti, não é contra, é ante, é o anterior. Apresenta para a sociedade. A sociedade tem o direito de emendar o anteprojeto. Ninguém conta isso para a gente. 122 emendas ao anteprojeto trazidas pela sociedade. Tinha que ter 3 organizações não governamentais subscritas, 30 mil assinaturas e o texto da mudança. Foram colhidas milhões de assinaturas em 3 meses, 2 meses, era um tempo super curto. Dessas 122 emendas, 83 seguiam os parâmetros regimentais, ou seja, cumpriam o que dizia o regimento. Então, 83 andaram. Por exemplo, 3 sobre saúde. Uma dizendo que a saúde no Brasil devia ser 100% privada. Uma dizendo no Brasil que a saúde devia ser 100% pública. E uma no Brasil dizendo que a gente poderia adotar um modelo misto, ditado pelo serviço público, pelo setor público, mas que pudesse contratar, ou amparar, ou ter auxílio, ou apoio tal da iniciativa privada. Isso é caro do SUS. Mas tiveram 3. Então a gente debateu isso, a gente discutiu democraticamente. 3 medidas falando a respeito do sistema político brasileiro e as 3 emendas falando a respeito do poder legislativo do cidadão. Uma delas, inclusive, dizendo que esta casa, este tipo de casos, parlamentos, não deveriam ter nenhuma prerrogativa de iniciativa legislativa. Dizendo, parlamentos não têm prerrogativa de lançar projeto. Um vereador aqui, não, eu vou apresentar aqui o projeto de lei, o senhor não vai apresentar nada. Pô, o que serviria isso aqui? Todos os projetos têm que vir da sociedade. A sociedade entra por aquela porta, protocola, e a função dos representantes é só, então somente só discutir o que foi protocolado pelo povo. É muito elaborado, é ultra discutível, é super polêmico. Eu não sou a favor disso, eu acho que é exigir demais, é muito complexo, etc. Mas, onde eu quero chegar com esse exemplo extremo? Eu quero chegar com esse exemplo extremo que parcelas da sociedade têm sim interesse em entender de política, em jogar o jogo da política bem jogado, o jogo da democracia, a fazer com que a gente consiga prosperar enquanto sociedade, enquanto comunidade democrática. E aí vem uma das coisas mais maravilhosas de todos os tempos, para eu encerrar minha fala, a gente poder almoçar e depois voltar e a gente misturar os tempos. Olha só que interessante. Aí, no artigo 5º da Constituição, está escrito, está dito, que eu sou livre, que eu tenho liberdade. Liberdade essa que permite, por exemplo, que um cidadão fale a respeito de partes, e que um cidadão fale a respeito de democracia, sendo absolutamente impossível e muito preconceituoso fazer qualquer juízo de valor sobre quem é melhor ou quem é pior. Não existe melhor ou pior, existe diferente. Existem temas, temáticas, vontades, desejos diferentes na sociedade. E essa diversidade de temáticas e desejos diferentes é que vai construir efetivamente uma sociedade democrática. Ou seja, eu preciso desvendar na sociedade, eu preciso entender na sociedade o que faz com que um cidadão escolha uma determinada temática para a sua vida. E vou mais adiante, e vou ser mais específico.
Eu preciso entender, eu preciso compreender. O que faz um cidadão ler, sabe-se lá onde, num ônibus, num cartaz, na internet, no Facebook, no site, no raio que seja. Uma convocação para um curso falando sobre legislativo, inscreva-se, venha, sente e converse, fale, pense, ouça a respeito de uma situação como essa. O que une as pessoas aqui no que diz respeito à lógica do que a gente está querendo chamar aqui de controle social? O que une é, no mínimo, para falar o mínimo, o interesse pela política. Ponto. Porque o tema aqui o tema não é o parque, né? O tema não é a educação, o tema não é a saúde, o tema não é o lazer, o tema não é o meio ambiente, o tema não é o idoso, o tema não é o transporte, não é a segurança, não é o combate às drogas. Podia ser tudo isso, claro que podia, é livre. A sociedade é livre para as suas temáticas. O nosso tema é como que nós nos aproximamos disso aqui. Pelos mais diferentes motivos. Tem gente aqui, muito provavelmente, que quer ser ou é vereador. Tem gente aqui que é da imprensa e pode estar querendo uma boa matéria, apesar de que a gente não tem muita graça, não vai para a matéria, né? Porque a gente não está fazendo fofoca nenhuma, nem dando a solução da humanidade e tal, não sei o quê. Não, eu estou brincando. Mas as pessoas em geral, em linhas gerais, têm em comum o fato de que tem algum interesse sobre o parlamento. Eu fico me perguntando, por exemplo, Ivan, o que passava na cabeça da Regina quando ela falou: eu vou para dentro da Câmara Municipal de Santos para ver como funciona a Câmara e vou contar para a sociedade como ela funciona. Rigorosamente a mesma coisa que passou pela cabeça em termos de chama, de vontade, de desejo, da pessoa que acordou hoje dizendo assim: puxa vida, chega de sonhar, eu vou botar em prática a minha ideia de ter um lar para crianças abandonadas, etc, etc, etc. Igualmente relevantes, igualmente importantes. E é dessa diversidade que a gente vive. Então, o controle social só vai acontecer, a possibilidade das pessoas olharem, se aproximarem, fiscalizarem, zelarem, garantirem, incrementarem, sentirem-se donas, mas não com arrogância de pessoas da dando, cara, bicho, tem os canais. Quando isso aqui aconteceu, quando esses dois pilares estiverem consolidados. Na verdade, o grande desafio hoje é consolidar esse aqui. Esse é o grande desafio. E o mais interessante de tudo isso, nós somos livres, nós somos cidadãos absolutamente livres para escolhermos as temáticas que mais nos agradam, para escolher aquilo que nós efetivamente desejamos para as nossas vidas enquanto causas. Sejam essas causas profissionais, né? Nós somos livres para escolher. Eu não quero trabalhar de entregadora de gás, eu quero trabalhar de garçom. Eu não quero trabalhar de garçom, eu quero trabalhar de professor. Eu não quero ser professor, eu quero ser motorista. Eu não quero ser motorista, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dono da empresa, da fábrica, do banco, eu quero ser deputado, eu quero ser senador, eu quero ser presidente. As coisas vão ficando mais difíceis, né? O presidente é um só cada 4 anos ou 8, mas a gente pode querer. Então essas coisas a gente vai escolher, nós somos livres. E nós podemos escolher livremente causas. Eu quero olhar para a criança, eu quero olhar para o idoso, eu quero olhar para o adolescente, eu quero olhar para o combate às drogas, eu quero olhar para a floresta, eu quero olhar para o mico, para a arara, para o tucano, para o passarinho, para a estrela, para tudo que eu quiser, cara. Escapou um tucano, eu tive que mandar uma estrela. Senão a cara né? Senão vão dizer, tá vendo? Não tá vendo nada, você não viu nada. Então, a história é essa, cara. A história é essa. Então, isso é absolutamente essencial nas nossas vidas. A Assembleia dos Cidadãos há 360 anos. Depois disso, muito tempo, ninguém fala muita coisa. Você vai ter Cícero em Roma, isso é 43 anos antes de Cristo, onde ele vai identificar também o Senado romano em 43 anos antes de Cristo, que também gera uma participação popular. John Locke, em 1689, em Ensaios, é um livro que chama Ensaios, ele vai escrever também, aí ele já fala sobre o poder legislativo, muito claramente sobre o poder legislativo. E ele faz uma divisão de poderes em 4 poderes: poder legislativo, executivo, judiciário e confederativo. Mas não é a ideia de John Locke que vai prevalecer no mundo inteiro. A ideia que vai prevalecer é a de Montesquieu, a partir de 1748.
A ideia de Montesquieu é a divisão de poderes como nós conhecemos hoje: executivo, legislativo e judiciário. E a ideia, e é importante que vocês tenham a seguinte noção: Montesquieu dizia, o poder legislativo é o poder mais importante entre todos os demais poderes, e tanto é que ele pega e faz uma divisão dentro do poder legislativo em duas câmaras, que nós conhecemos hoje com o Congresso Nacional, que é o quê? A Câmara dos Deputados e o Senado. Ele falava que tinha que ter duas câmaras do poder legislativo, porque era um poder muito forte, porque representava o próprio povo. Então ele tinha que ter uma ideia de equilíbrio dentro dele mesmo, por ser um poder que representava a própria população. Portanto, ele levava uma vantagem na teoria com relação ao poder executivo e com relação ao poder judiciário. Ora, aí a gente faz uma pausa, um parênteses. Parece que muita coisa mudou de lá de 1748 para os dias de hoje. Porque se a gente fizer uma reflexão entre o poder legislativo que nós conhecemos, nós temos um poder legislativo hoje bastante enfraquecido em relação principalmente ao poder executivo. Ora, se Montesquieu dizia lá em 1748, era um poder extremamente forte, onde você precisava ter até um controle dentro dele mesmo, hoje essa coisa parece que perdeu um pouco do sentido. Essa teoria de Montesquieu é a que prevalece praticamente no mundo inteiro, porque nós estamos perto do que? Da Revolução Francesa, e aí ele escreve as suas ideias em O Espírito das Leis, e isso é contaminado todo o Ocidente e passa a ser positivado, ou seja, passa a ser escrito nas constituições. O que nós tínhamos? Só para relembrar rapidamente, nós tínhamos o quê? Um Estado, o Estado totalitário. Uma boa frase é a de Luís XIV, que resume essa situação. Ele falava assim: o Estado sou eu. Nós não tínhamos divisão de poderes. E as leis eram as leis que o rei queria. Com a Revolução Francesa, a gente tira o rei, nós tiramos o monarca e passamos a ter pessoas eleitas e passamos a ter constituições escritas. E é por isso que as ideias de Montesquieu passam a prevalecer no mundo inteiro. Porque quando começam a se fazer as constituições, se faz a divisão de poderes como nós conhecemos hoje: poder legislativo, executivo e judiciário. Então, as ideias de Montesquieu contaminam o mundo inteiro e chegam até os dias de hoje, o que nós conhecemos. No Brasil é curioso. Embora o poder legislativo, e isso é bastante interessante, o poder legislativo é instituído no Brasil em 1532, na primeira capitania hereditária, aqui pertinho, São Vicente. As primeiras eleições do nosso país ocorreram em agosto de 1532. Então, logo no início que o Brasil é descoberto, surge um poder legislativo. Aliás, o poder legislativo no Brasil, quando em 1532, nas capitanias hereditárias, ele assume a função de executivo, legislativo e judiciário. O vereador mais votado, inclusive, ele exercia a função de prefeito. Ora, então nós temos a ideia de um poder legislativo que surge no Brasil em 1532. E é um verdadeiro poder nacional. Porque a gente sempre, quando fala em independência do Brasil, a gente sempre vai lembrar do quê? Vai falar de Tiradentes ou vai falar de Dom Pedro I. Mas, na verdade, as grandes revoltas e os movimentos de independência do Brasil surgem no poder legislativo, porque é um poder genuinamente brasileiro. E aí você tem os irmãos Beckman em Pernambuco, Amador Bueno em São Paulo, enfim. Você tem movimentos de independência do Brasil a partir do poder legislativo, porque o poder legislativo é a primeira instituição
genuinamente brasileira e criado por políticos brasileiros. Quando nós temos a independência em 1822, né, o que faz o imperador? Ele faz a sua Constituição e divide os poderes em legislativo, executivo, judiciário e poder moderador. O Brasil tem uma divisão em 4 poderes. Ele fica um pouco diferente do resto do mundo. Qual é o grande problema? O grande problema é que esse poder moderador tinha lá um artigo que dizia: o poder moderador será exercido pelo imperador. E, mais abaixo vinha lá um outro artigo: o poder moderador controla todos os demais poderes. Ora, se o poder moderador é exercido pelo imperador e ele controla todos os demais poderes, nós não temos independência dos poderes. Então nós temos, na verdade, o quê? Um poder legislativo bastante enfraquecido. Essa é a verdade. Aí, né, você curtiu com a gente o programa dessa semana, né, aqui no programa Ambiente Social. Esse curso foi um trecho, né, o curso foi de 8 horas na Câmara Municipal de Guarujá. Eu quero parabenizar aqui Humberto Dantas, também Roberto Lamari, o pessoal que desceu até a cidade de Guarujá para poder oferecer esse curso com a gente, em conjunto com o Instituto Brasil Verdade. E parabenizar a Câmara de Vereadores, né, pelo apoio aí, pela iniciativa, ao próprio Instituto Brasil Verdade e também a todas as pessoas que prestigiaram o curso. Eu achei muito bacana desse curso porque foi um sábado o dia inteiro, véspera do Dia das Mães, e o pessoal estava lá, né, nos 2 períodos, tanto da manhã quanto na parte da tarde, prestigiando, buscando aprender, buscando entender como é que funciona a Câmara e a necessidade do controle social, que é o acompanhamento do poder público através da sociedade das ferramentas. Eu tenho certeza que o Instituto Brasil Verdade irá trazer outros cursos para a Baixada Santista, como da lei de acesso à informação, sobre a PEC 37 também, que a gente chama aí de PEC da impunidade, para que a sociedade vá se apoderando das suas ferramentas e possa controlar e trabalhar junto com o poder público, seja ele o legislativo ou executivo, né? Então, de parabéns aí tá a Câmara de Guarujá, também Humberto Dantas, Roberto Lamari e o Instituto Brasil Verdade, junto com toda a sua equipe, tá certo? No próximo programa, a gente vai continuar com o curso, mas nosso amigo Gilson Vieira vai estar fazendo uma matéria super bacana, uma entrevista com as pessoas que participaram do curso. Até lá, tchau, fica com Deus, se cuida e força sempre!